Olá, seja bem-vindo aí, né, à nossa terceira videoaula referente ao curso de projeto, curso básico de construção civil, que daremos continuidade ao nosso curso a partir do tópico, né, planejamento e controle de obra. Então, começando aqui, o planejamento de obra, ele é um dos principais aspectos de gerenciamento que envolve aí, né, também o orçamento, compras, gestão de pessoa, comunicação e possuindo aí, né, a função de uma ferramenta importante para se priorizar, né, as ações desse gerente, desse construtor, né, para acompanhar o andamento dos serviços, para se comparar o estágio de obra, né, com a linha de base referencial e para tomar as providências em tempo hábil quando algum desvio, algum problema for detectado. E nesse contexto, o processo de planejamento e controle, ele passa a cumprir, né, um papel fundamental nas empresas, na medida em que ele tem forte impacto no desempenho de produção, e tem vários estudos realizados aí, não só no Brasil, mas também no exterior, que comprovam esse fato e indicam, né, que a deficiência no planejamento e no controle estão entre as principais causas, né, da baixa produtividade no setor e suas elevadas perdas, né, e de baixa qualidade dos seus produtos, né? Já, já trouxe aqui no primeiro, no segundo vídeo, que quase a metade aí dos problemas que aparecem nas edificações estão relacionados a essa fase de projeto, né, essa fase aí de estudos, essa fase preliminar da construção. Então, continuando aí, né, segundo tópico, o planejamento é um processo dinâmico e contínuo, né? Afinal, você tem que planejar e seguir esse planejamento, né? Gerenciar, controlar essa obra, que consiste em um conjunto de táticas, né, para o objetivo futuro, com o intuito de possibilitar decisões preventivas, né? Essas ações tomadas elas devem ser identificadas de modo a permitir que elas sejam executadas de forma adequada, considerando, né, os fatores como prazo, custo, segurança, qualidade, entre outros. Então, um conjunto de processos, né, missões, diretrizes e ações que serão elaborados, implantados, desenvolvidos, implementados e gerenciados, né, em prol de um objetivo distinto pré-estabelecido. O planejamento ele tem por finalidade antecipar as situações previsíveis e predeterminar os acontecimentos, preservando a lógica dos eventos. Então, se você planeja, né, você vai estar sempre munido aí, né, do que você precisa para lidar com todas as situações, partindo do princípio, né, que você consiga antecipar essas situações através de um planejamento bem feito e bem executado e bem completo. Então, continuando aqui no próximo slide, né, vou falar agora sobre as dimensões do planejamento. Então, o processo de planejamento e controle da produção ele pode ser apresentado basicamente por duas dimensões, sendo a dimensão horizontal, né, composta pelas etapas fundamentais pelas quais o processo de planejamento e controle é realizado. E essa dimensão ela é formada aí, né, por essas etapas, né, são 5 etapas essenciais, conforme apresentado aí na figura, partindo aí da etapa de preparação do processo de planejamento, coleta de informações, né, preparação de planos, difusão dessas informações e avaliação do processo de planejamento como um ciclo, né? Por isso que planejamento, desde o conceito aí, entendido como
um processo dinâmico, né? Então, continuando aqui, prosseguindo. E o planejamento aí vertical demonstra o nível de hierarquia no qual essas etapas elas devem ser difundidas, né, entre os diferentes níveis gerenciais da empresa. Ela é segmentada de acordo com o nível gerencial envolvido em cada processo e para cada nível de gerência, né, existe a necessidade de um determinado detalhamento apropriado, composto aí por 3 planos: longo prazo, médio prazo e curto prazo. E aí, igual eu disse, né, no começo do curso, esse curso ele contempla muitas disciplinas, muita coisa a ser comentada superficialmente. Vou deixar para me aprofundar em cada um desses assuntos numa próxima oportunidade, né? Cursos específicos, por exemplo, curso específico de planejamento e controle de obra, né? Curso específico para ensaios, onde a gente vai ter oportunidade de aprofundar para não ficar algo tão extenso e para não fugir aí do resumo e do objetivo desse curso. Então, continuando. Controle financeiro, ele visa manter sob estreita observação o movimento financeiro do empreendimento, apurando aí a entrada de receitas e o desembolso, né, mês a mês, obtenção do equilíbrio financeiro desejado, mantendo uma velocidade de desembolso coerente com a entrada de receita, programando a execução, executando o fluxo ideal, um cronograma financeiro bem elaborado e tornando-se imprescindíveis, né, duas ferramentas de trabalho, fluxo de caixa para cada empreendimento, se possível por centro de custos, e o cronograma detalhado de compras, contendo data de fechamento de negócio e entrega de obra. E por fim, aí, né, para a gente arrematar esse tópico de planejamento e controle de obra, não tem como não falar do orçamento, que é uma fase importantíssima, né? Não só do planejamento, mas como da execução, como da obra em geral. E o que é o orçamento? A estimativa de custos. Então, basicamente, um exercício de previsão, né? Onde você tenta estimar o custo da obra de acordo com os projetos que te foram apresentados, né, de acordo com normas, né, e leis apropriadas, né, e pesquisas, né, de custos, de despesas, de tabelas referentes, se for o caso, como a PIN, enfim. A técnica orçamentária envolve a identificação, a descrição, a quantificação, a análise, valorização de uma grande série de itens, requerendo, portanto, muita atenção e habilidade técnica. Então, você vai pegar o projeto, vai identificar esse serviço, né? Por exemplo, o projeto tem lá, né, o projeto arquitetônico, você consegue quantificar, né, por exemplo, as paredes, a alvenaria, por exemplo. Então, você identifica esse insumo, né? Você descreve esse insumo, quantifica, e para quantificar você precisa do projeto, vai medir mesmo no projeto, e aí você vai analisar e dar o valor unitário, né, desse insumo. E aí, quando você multiplica o valor unitário pela quantidade que você mensurou através do projeto, né, e com base em todo o estudo, todas as normas, você consegue, né, estimar o custo que você vai ter para executar cada um dos itens, né, que você identificou nesse projeto. Então, é uma área aí que requer não só conhecimento técnico, mas, na minha opinião, aí, na maioria das vezes, requer experiência também, né, para que você não acabe esquecendo alguma atividade, não acabe esquecendo alguma consideração e estimando um valor muito falso, né?
Claro que você nunca vai acertar 100%, nunca vai acertar na mosca, mas quanto mais próximo, mais preciso foi esse orçamento, e aí mais conhecimento e mais experiência, né, vai refletir sobre esse trabalho. Então, um trabalho bem executado, com critérios técnicos bem estabelecidos pelo profissional, a utilização de informações confiáveis, né? Então, não basta você fazer toda a discriminação, toda a identificação, toda a quantificação, e quando for colocar preço, né, se você estiver pegando preço de alguma referência que não está batendo com a realidade, a estimativa vai ficar, né, incoerente. Então, como eu disse, cada detalhe acaba influenciando muito no final desse processo. E aí, continuando também o julgamento, né, do orçamentista, por isso que eu disse da experiência, pode gerar um orçamento, tudo isso pode gerar um orçamento preciso, embora não exato, né, porque o verdadeiro custo do empreendimento é virtualmente impossível de se fixar de antemão, como eu já havia dito também. Em geral, um orçamento é determinado somando-se os custos diretos, então, mão de obra, operários, né, material, equipamento, e os custos indiretos, que são referentes aí aos equipamentos de supervisão e apoio, né, as despesas de canteiro de obra, as taxas, né, realmente os custos indiretos e por fim, né, adicionando-se impostos e o lucro da empresa que está executando essa obra. Bom, então agora o item de preparação e limpeza desse terreno, né? Então comprou o terreno, mediu, fez os levantamentos, né? Plano altimétrico, todos. Agora a gente tem que preparar e limpar esse terreno, né? Para que ele tenha condições aí de receber, né? Esse canteiro de obra, de receber os trabalhadores, né? E de ser trabalhado da melhor forma possível. Então, preparação e limpeza do terreno. Então, né, após concluídas e devidamente aprovadas as etapas anteriores, estudos preliminares e projetos, né, passa-se a preparar o terreno para a construção. Na grande maioria das vezes são necessárias operações de escavação e aterro, né, no intuito aí de criar um perfil do terreno que seja adequado à obra que vai ser executada no local. Então, tanto em obras, né, com desenvolvimento horizontal, como o caso de indústrias, como em obras também com desenvolvimento vertical, como edifícios, né, concentrados em pequenas áreas, geralmente é necessária a execução de serviços de terraplenagem prévios, regularizando o terreno natural. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Natural, em obediência ao projeto que se deseja implantar. Então, a terraplenagem ou movimento de terras pode ser entendido como conjunto de operações, escavação, carga, transporte, bota fora ou aterro, né, que são necessários aí para remover a terra, né, dos locais onde se encontra em excesso para aquelas onde há falta, né, tendo em vista
um determinado projeto a ser implantado. Então, sempre com base em um projeto, aí nesse caso, topográfico. Bom, então os movimentos de terra, eles podem ser feitos manual ou mecanicamente, dependendo aí, né, da importância dos trabalhos, das possibilidades da empresa, das exigências impostas, né, principalmente devido ao tempo, né, pela própria situação do canteiro de obra também, se vai ter acesso ou não, de repente o canteiro acaba apertado, né, confinado entre construções, ou a depender também da implementação do projeto, né, e prazo estabelecido, duração de atividade, etc. E aí eu trouxe aqui alguns equipamentos, né, nas fotos aí, nos itens, né. Aqui a pá carregadeira, aqui a moto niveladora, né, aqui a escavadeira. Então, já começar aí pela pá carregadeira, né, falando um pouquinho de cada uma, muito utilizada, né, em diversos, né, segmentos aí. As pás carregadeiras, elas são máquinas capazes de carregar materiais, então areia, brita, terra, entulho, minério, né? São equipamentos potentes e versáteis e excelentes aí para o trabalho em grandes e pequenas áreas. É um material, é um equipamento prático, né? Fácil de você conseguir ter acesso, né? Compacto e versátil, né? Porque executa diferentes funções. Ela coleta, ela transporta grandes volumes, né? Ela suaviza ali, você usa a pá dela para suavizar o terreno, aplanar, empurra material em geral, já deslocar algum detrito, alguma pedra, algum entulho, ela também tem essa versatilidade. Entretanto, aí, né, esse equipamento, bem como a caçamba de movimento vertical, ele deve sempre ser deslocado para o carregamento, e você tem sempre que ter isso em mente, né, o número de manobras que você vai ter que fazer. Então, pega o material, leva para a caçamba ou leva para o caminhão, e aí você vai, né, executando esse tipo de serviço. Agora, com relação à escavadeira, que é essa aqui mais da esquerda, que tem essa lança, né? Acho que está na lista aí, né, dos equipamentos mais conhecidos aí pelas pessoas, né? Essa máquina ela pode ser encontrada modelo a cabo, né, de arrasto e hidráulica. A hidráulica acaba sendo mais difundida, né, e utilizada. A capacidade dela varia entre 0,2 e 3 metros cúbicos, né, que permite escavar aí desde solos moles até rochas desagregadas por explosão, né? Você explode, depois você vai com a escavadeira. É utilizado também dragagens, como os movimentos de rotação de transporte e de posicionamento dos braços absorvem aí cerca de 60% da duração do ciclo de trabalho. É preciso procurar, né, dispô-la de maneira a reduzir movimentos inúteis, né, poupando assim tempo na execução do serviço. Isso depende de um planejamento e de um profissional com conhecimento e experiência. E utilizado aí, né, preferencialmente aí para trabalhos em escavação acima do nível de assentamento da máquina ou abaixo, né, já que tem essa lança aí, ele consegue trabalhar em locais aí que inacessíveis, né? Você consegue projetar essa pá, né, a partir dessa lança, por exemplo, né, um buraco ou uma cota acima, e aí, né, bem relacionado aí a grandes áreas, até mesmo pelo seu tamanho, né, equipamento bem grande, versatilidade de trabalho, né, com implementos também, possibilitando outros tipos de aplicação. Você consegue substituir essa pá aí, por exemplo, por um martelete pneumático, né, algo que você possa utilizar, né, de outras formas. Então, tão versátil quanto a escavadeira, só que
cumprindo funções diferentes, né, em situações diferentes, amplitude diferente. Já a rede escavadeira, não trouxe aqui na foto não, mas é um equipamento tão versátil quanto, ou até mais, né? Ela tem, se você anda para trás, tem a pá, né, que carrega, que suaviza, como se fosse a pá carregadora. E se você anda para o outro lado, tem como se fosse uma lança, só que em menores proporções, né? É utilizada aí para você conseguir cavar, mas igual eu falei, menor proporção, então menores áreas. É utilizada em diferentes setores, né, capazes de auxiliar a operação em diferentes frentes, como eu já havia dito, e momentos de projeto. Suas características principais são robustez, é um equipamento robusto, compacto, né, compacto quase quanto a carregadora, e multifuncional, igual eu acabei de dizer. Ele tem essa função tanto ao que se assemelha à pá carregadora por um lado e que se assemelha à escavadeira em menor proporção do outro. Muito utilizado aí para escavação de vala, tubulação enterrada, fundação corrida. E por fim, né, o que eu trouxe aqui, trouxe 4 equipamentos que são os mais utilizados aí. A moto niveladora, mais utilizada na execução de obras horizontais, como pavimentações, né, rodovias. Então, apesar do tamanho, essa daqui é a moto niveladora, a foto de baixo, né, é um mecanismo prático também, né, que cava, desloca e nivela a superfície. Ele tem aqui embaixo ele tem uma pá, aqui tem até uma quantidade já de solo que está sendo empurrado, tá vendo? Ele tem como se fosse uma régua, uma lâmina, né? Então essa lâmina ela cava, ela desloca, e aí você pela cabine o operador ele vai nivelando, né? Ela vai se contorcendo aí, e você vai colocando a régua no nível que você quer e nivelando o solo de acordo com o projeto. Então essa lâmina aí que apresenta curvatura, né, para conseguir empurrar esse solo sem deixar escapar muito, pode operar em todas as angulações em relação ao eixo de equipamento, e é utilizada, né, para deslocar grandes quantidades de material, para o nivelamento de superfície horizontal e também para o alinhamento da luz. Então, por isso que é muito utilizada em obras horizontais, como pavimentações, rodovias, etc. Aqui vamos repassar cada um desses equipamentos. A pá carregadeira, as principais características: coletar e transportar, suavizar, planar e empurrar materiais em geral. Aqui algumas fotinhas aqui para ilustrar, né? A escavadeira, né? Lembra que eu citei a versatilidade dela, né? Aqui na foto de cima o pessoal usou ela de outra forma, né? Não escavando, mas como se fosse um guindaste, né? Para içar esse elemento aqui, o que parece uma instalação, uma instalação hidráulica, não sei. Também o pessoal usa muito também para quebrar rocha, né? Tira a pá e coloca um martelete pneumático ou algo do tipo. Então, escavação, grandes áreas, versatilidade de trabalho, algumas características que já foram faladas, né, no slide anterior. A retroescavadeira, que também a gente falou, então está aí a fotinha dela, 2 fotos. A de cima ela está trabalhando com a pá carregadeira, tá? E a de baixo ela está trabalhando aí, essa de baixo, ela trabalha com a mãozinha dela, a escavadeira, né? Escavando, trabalhando aqui o tapume, tá mostrando justamente a multifuncionalidade que eu trouxe aqui no último tópico, né? Compacto, um equipamento compacto, pequeno, razoavelmente pequeno e muito robusto. E por último aí que a gente tinha comentado, né, a moto niveladora,
cava, desloca, nivela a superfície do terreno. Uma característica que eu não tinha falado, né, a questão da escarificação do solo. Ela, na segunda foto aqui, ó, a gente consegue perceber que atrás, aqui nessa de cima também, lá atrás tem como se fosse aquele equipamento antigo, né, de trabalhar o solo para plantação, de arar o solo, né? Aqui no caso, com a função não de arar o solo, mas de escarificar o solo e quebrar. Você quebra o solo superficial para você tentar eliminar essa umidade. Você quebra o solo fica escarificado, e você trabalha a umidade de acordo com o que você quer, retocar aí essa superfície, e aí você vem, né, com os próximos aí processos, seja de compactação. Então, com essa função aí também de escarificação do solo, que na foto de cima é aquela régua que eu falei, né, a lâmina, trabalhando aí como se fosse empurrando esse terreno, né, em um ângulo diferente do equipamento. E de baixo aqui, como eu falei que ela se contorce, ó, a parte da frente dela está até inclinada, né, tombada aqui para o lado. Bom, e é isso. Vamos encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso. No próximo vídeo, retomaremos o nosso curso básico, né, a partir do tópico aí, canteio de obras, né, portanto, já passada aí toda a etapa de planejamento. Então, até lá. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!